Gravando. No chat. Esse 9, ele... Bom, tem uma parte do 1. Quem fez a lista sabe disso. Então, ó, eu coloquei aqui só para ficar mais bonitinho. Mas do A até o F a gente já fez. Então, para a gente não repetir isso tudo, assim, quem esqueceu, gente, é só olhar a aula gravada, porque do A ao F é a mesma coisa que o número 1, tá? Então, vamos fazer o G? Gente, o G, ele fala que o vetor ele é igual a 2 vezes o vetor D. Se lembra, gente, que quando eu pego um vetor e eu multiplico ele por um número escalar, o que é um número escalar? É porque eu não estou multiplicando por outro vetor. Eu estou pegando e multiplicando pelo escalar. O escalar muda só o módulo dele. O que é o módulo? O valor. Nesse caso, ele vai mudar só os quadradinhos. O vetor E, ele está falando assim, o vetor E é igual a 2 vezes o vetor D. Gente, vocês acham que isso é certo ou errado? Eu vi vocês se confundindo um pouco. Peraí que eu tenho um negócio anotado aqui. Ai, ai. Sou uma pessoa muito organizada. Vocês podem ver. A maioria acertou sim. Gente, se eu tô falando que o meu vamos colocar assim, eu tenho uma barra de chocolate e eu tenho uma barra de chocolate menor. E eu tô falando que essa minha barra de chocolate menor, se eu tivesse 2 dessa minha barra de chocolate, seria igual a uma inteira. Gente, é pensar assim como quadradinho, como chocolate. Então a G é verdade. Se eu multiplicasse o D por dois quadradinhos, vou colocar assim, já que aqui estamos trabalhando com 2 quadradinhos, ele não seria igual a porque eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, o que muda está sendo o módulo. Então o G é verdadeiro. H. Gente, o H, vocês acreditam que é porque esses exercícios, gente, eu não monto. Eu vejo e eu vou procurando essas explicações melhores. O H, ele fala o seguinte, que o E... Aqui agora, ó, lembrando uma coisa. Você tá percebendo que eu não tô falando de vetor, tô falando de quantidade? Tá? Gente, o H, algumas pessoas colocaram falso. Só que eu me lembro que eu acho que no exercício, não sei porque no gabarito não estava dizendo, mas eu coloquei, quando fui fazer, porque assim, eu peguei as questões e fiz. Porque a partir do momento que eu fazia, eu sabia qual seria o nível de dificuldade para vocês. Gente, eu coloquei como verdadeiro. Eu queria debater isso com vocês. Porque é o seguinte, ele está falando que o módulo de E é igual a 2 vezes o módulo de D. Para mim isso é verdadeiro, tá? Porque assim, se eu tenho 4 quadradinhos, o E são 4 quadradinhos, e o D são 2. 2 vezes 2 não é 4? Para mim isso foi verdadeiro, porque aqui, ó, lembrando que quando não tá com a setinha em cima, estão falando de módulo, estão falando do valor, da quantidade. Aqui na letra H, ele tá falando do módulo de E, que são 4 quadradinhos, e do módulo de D. Quem fez a folha? Não achou isso? Ou o que achou? Queria saber quem fez e quem está vendo agora, o que achou, se não concorda, se concorda. Porque eu queria também saber de vocês, porque essa foi uma questão que eu fiquei pensando. Vocês acham meu raciocínio? Eu Pode coloquei falar. falso. Por quê? Bom, porque tá falando aqui, F igual menos 2D. Não, peraí. eu tô falando da letra H. Eu me confundi, peraí. Eu tava falando aqui, é igual a 2D. Mas assim, eu coloquei falso porque eu tive um pensamento. Eu fiquei um pouco em dúvida entre verdadeiro e falso. Eu coloquei falso porque eu pesquisei um pouco. E aí deu que era falso. Eu peguei e botei falso mesmo. Uhum. Eu pesquisei um pouco na internet porque eu tava em dúvida, vou ser bem sincera. Eu tava um pouco em dúvida nessa parte da H. Não, tá. Mas Eu também, assim, eu percebia, quando eu peguei para corrigir o trabalho de vocês, eu percebi que eu não tinha achado a resposta, que eu coloquei uma resposta que eu achava.
Só que aí, quando eu fui corrigir, eu falei, pô, isso aqui eu vou deixar pra gente debater. Então, gente, a H, você pesquisou, você tentou achar a resposta, o que que foi? Eu não vou brigar, tá? Pode ter certeza disso. Só quero Não, saber. não tentei achar a resposta, não. Eu tentei achar uma explicação, entendeu? Uhum. E tu se lembra dessa explicação? Não, sinceramente não, porque faz um Tá tempo bom, que eu fiz. tá bom. Gente, essa H eu vou deixar em aberto. E eu quero que vocês entendam o seguinte, e é porque quem. É porque eu já conversei com os outros, mas quem tá chegando. Gente, eu sou professora há pouco tempo. Vou fazer 20 anos. E ano passado eu entrei na faculdade. Então, o que eu falei, gente, eu não sei de tudo. Eu tento explicar o mais explicado e o mais picotado para vocês conseguirem entender. Mas o que eu falei pro pessoal, na nossa primeira aula, que foi até presencial, eu falei, gente, vai ter hora que eu vou ter dúvida e vocês vão ter. Claro que, tipo, nesse caso aqui, gente, é uma dúvida assim, mais ou menos. Se fosse uma coisa assim que eu sabia, assim, se eu soubesse que ia cair na prova de vocês, seria muito importante, eu ia ter pesquisado, eu teria visto todas as explicações e falar para vocês, não, gente, é isso, porque é isso, porque é isso. Mas aqui, assim, pode deixar em aberto. Até porque eu acho que essa coisa tá um pouco mal formulada, tá? Enfim. Então, eu quero que vocês entendam isso, que vai ter dúvidas, eu vou perguntar, gente, o que vocês acham disso, o que vocês não acharam? Porque eu não sei de tudo. Eu, gente, queria eu saber de muita coisa. Eu estudo muito para dar aula para vocês. Então, assim, sempre vai acontecer isso. Eu não quero que vocês tenham medo de falar, pô, professor, eu não acho que é isso. Eu acho que é isso, por isso, por isso. O que eu peço para vocês é que sempre quando discordar, não é que vocês não possam discordar. Mas sempre que vocês discordar, vocês falam, pô, professor, eu não acho que é isso, por isso e por isso. Tipo, porque também tem gente que quer pegar e falar assim, não, professor, eu não acho que é isso. E não ia ter um argumento, como a Duda teve. Ah, professora, porque eu pesquisei e tal. E pra mim disseram que não era isso. Gente, tudo bem, eu não vou brigar por vocês, porque acho que não é. Gente, letra I. Agora vamos falar de vetor. Por quê? Porque tem um tracinho em cima. O vetor F é igual a 2 vezes o vetor D. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês percebam. O F e o D estão na mesma direção. Por quê? Estão deitados. Mas estão no mesmo sentido? Não. Então já aí já quebra, porque o que eu falei para vocês? A gente sempre adota que um lado vai estar positivo e um lado está pro negativo, só para representar que um está para um lado e o outro está para o outro. Literalmente isso. E ele fala exatamente isso. Ele fala que o F e o E é como se estivesse analisando o E e o D, que estão pro mesmo sentido. E não. Então aí é falsa por isso, porque o sentido dos vetores é diferente. Letra J. Aí na letra J ele coloca o sinalzinho de negativo. Então aí eu tenho que dar razão para ele. Porque olha só, ele fala que tem uma barra de chocolate, F, para um sentido. E que eu tenho duas barrinhas pequenas para o sentido oposto. Esse negativo indica sentido oposto. Então, gente, a J está certa por isso, porque esse negativo aqui indica que uma das forças está se sentindo contrário. Eu poderia colocar menos F é igual a 2D, que também estaria certo. Porque, como eu disse, essa questão de negativo é só para você sinalizar que alguma força está para o sentido contrário. Gente, todo mundo entendeu? Conseguiu pegar a ideia? Consegui. Tá? Letra K. É que eu tava olhando um negócio aqui. Letra K. Gente, F é igual a menos 2D. Gente, nesse caso a gente tá falando de módulo. E nesse caso, a única coisa, o que tá errado aí é que a gente não precisa do... A gente não precisa desse menos, tá? Aí a gente tá falando de quantidade, a gente tá falando de força. E a gente tá falando de uma força tá para um lado, uma força tá pro outro. Lembrando, não tem um tracinho em cima, não tem a setinha em cima, não estamos analisando o sentido, a direção, estamos analisando a quantidade. E em relação à quantidade, o F são 4 quadrados. O D são 2 quadrados. Para o D ficar na mesma quantidade que o F, não tem que multiplicar por 2, porque aí fica 2 vezes 2 dá 4. Então, nesse caso, o K está errado porque estão falando de módulo e não de sentido ou direção. Então, esse negativo ali está errado. Última parte, L.
A L, eu sabia que ia pegar muita gente. A L fala que é igual a 2B. Gente, muito, muito importante. Primeira coisa, vocês percebem que tanto E quanto B estão só em uma direção? Por exemplo, a E está totalmente deitada. E a B Eu está não vou mentir, totalmente... não. Fiquei perdida, né? Eu fiquei perdida nessa questão. Eu coloquei para isso, eu vou explicar agora. Quero que vocês vejam primeiro o seguinte. Quando sempre caiu uma questão, você analisa primeiro. Primeira E está totalmente deitada. E a B está totalmente em pé. Se tivesse comparando com uma força, por exemplo, se ele colocasse que está comparando com uma força I, com um vetor I, e ele tivesse inclinado, a gente teria que fazer aquele negócio de quebrar no meio, quebrar o vetor e ver para quanto ele está indo para a direita e quanto ele está indo para a esquerda. Nesse caso, como tanto tá na direção assim, não tá inclinado, nem o E tá inclinado, nem o B tá inclinado. Inclinado que eu falo, gente, é quando ele tá assim, assim, ó, tem o B tá assim, o E tá assim. Imagina se fosse um vetor assim. Como esses dois não estão inclinados, eu só tenho que contar o quadradinho deles. Ah, professora, mais um tá indo para eu tô mais em um, eu tô contando os quadradinhos na horizontal e outro estou contando com um quadradinho na vertical. Isso não importa. Por que nesse caso não importa? Porque eles não estão inclinados. Eles ou estão em pé ou estão deitados. Então, essa afirmativa é verdadeira. 4 quadradinhos tem um e o B só tem 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Agora, mostrando aqui, ó, o que eu fiz. Peraí. Não, acho que essa parte é aqui. Eu vou até fechar isso aqui, porque senão o computador vai parando. Aqui, ó, explicação de toda... Isso aqui é o que eu tô lendo, tá? Só que eu tô lendo na minha folhinha. Aqui, ó. Explicando a última. Módulo nenhum dos dois está inclinado. Logo, apenas contar os quadrados. Quem fez? Agora conseguiu entender a pegadinha da situação? Aham. Tá? Eu Gente, coloquei falso também na questão. não, tudo bem. Assim, é porque é o que eu falei, eu estudo e agora eu tenho um pouco mais de experiência, mas eu também acharia falso. Eu me lembro que na hora que eu fiz essa coisa, eu fiquei um pouco em dúvida. Gente, posso continuar para o exercício 10? Pode. Então tá bom. Exercício 10. Represente graficamente o vetor resultante da direção entre vetores A e B, ou seja, R é igual a menos B, determine esse módulo. Gente, primeira coisa, quero que vocês tenham noção. Ele determinou para onde que o sentido do B está. Por quê? Primeira coisa, ele coloca que o vetor resultante é igual a menos B. Lembrando, gente, quem está chegando, vetor resultante é somado aos vetores, tá? Vocês vão ver agora um exemplo. Quero que a pegadinha estaria nesse menos B. Vocês estão vendo que o B ele está na direção horizontal e sentido para a direita, tá? Aqui ele fala entre os vetores A e B. Só que na fórmula que ele me dá, que ele fala, ó, tem que ser assim, eu tô com menos B. Isso quer Se eu não dizer me que engano, né, nessa questão tinha que desenhar, né? aqui ó, tá até o quadriculadozinho aqui, ó. Coloquei para vocês não terem que desenhar um quadriculado. Gente, ele colocou que tem um menos B aqui. Então, primeira coisa que vocês tinham que fazer era inverter o B, tá? Porque esse menos quer dizer que, por exemplo, se tivesse o B, estivesse para a esquerda, e tivesse esse menos aqui, eu teria que colocar o B para a direita. Esse menos quer dizer que você vai inverter o sentido, tá? Então, aqui o que eu fiz. Eu vou até mostrar já todo, que não tem nem motivo. Vou aproximar aqui para vocês poderem ver melhor. Ui. Lembrando que eu desenhei isso aqui, então não me julguem. Primeira coisa que eu fiz, vocês estão vendo que, ó, o B, ele tava da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. O que eu fiz? Inverti. O B tá da direita para a esquerda. Por quê, professora? Porque ele me falou na questão que o vetor resultante, esse R, que representa o vetor resultante, é igual a menos B, tá? O meu A, ele não falou nada, então, ó, eu apenas movia, se vocês perceberem, eu inverti o B e eu caí uma casinha com A.
Eu apenas criei uma casinha com A, ó. E eu juntei. Para quem não sabe, vetor resultante liga da origem do primeiro à extremidade do último. Origem é onde que não tem a setinha. Extremidade é onde que tem a setinha. Nesse caso, o meu primeiro é o B e o meu último é o A. Então, eu liguei, ó, a origem do primeiro, que é aproximando bem, para não ter... Aqui, ó. A origem do primeiro com a extremidade do último. Isso eu faço só com o meu vetor resultante, tá? Origem do primeiro com a extremidade do último. Feito isso, gente, aí é só fazer a hipotenusa. Quem vai ser minha hipotenusa? Vai ser o meu vetor resultante, certo? Então fica R ao quadrado é igual. Gente, a primeira coisa que nesse caso vocês vão fazer, você faz o seguinte. Um troço aqui começando. Gente, só um minuto. Era na rua, porque meu quarto é bem perto da rua, então qualquer barulho, tá? É meu, tá com água. Vim pra cá porque eu não consigo ouvir o que vocês dois falando. Gente, fecha o microfone aí, por favor. Gente, esse vetor aqui, professora, beleza, eu sei que eu vou ter que fazer R ao quadrado, mas é igual o quê? Como é que eu vou contar esses catetos? Gente, esses catetos, vocês vão contar, sabe como? Contando os quadradinhos, tá? Aqui, ó. Vamos ver primeiro na vertical. Vamos ver só o vetor R. Esse vermelhinho aqui, ó, o vetor resultante. Para cima não, na vertical. Só que nesse caso ele tá indo para cima. Mas contando só o quem tá assim, ó, quem tá em pezinho. Independente se tá para cima ou tá para baixo. Ele não tá ocupando dois quadradinhos? Então eu sei que um dos catetos vai ser 2. Até que eu coloquei aqui, ó, 2 ao quadrado. Esse 3 menos 2 é porque eu queria mostrar duas formas diferentes de vocês fazerem a parte horizontal. A gente já fez a vertical, então agora eu quero que vocês olhem na parte horizontal. Gente, a primeira coisa que vocês vão falar, professora, olhando só o vertical, o R tem um quadradinho, sim, mas eu queria que vocês vissem por outro ângulo. O B não tem 3 quadradinhos? E o A não tem 2 quadradinhos? Vocês percebem que pelo desenho, que se eu diminuir o B do A, também não vai dar um quadradinho? É uma forma também de fazer, de você pensar, de você visualizar. Até que, ó, 3 menos 2 é igual a 1. Seria a mesma coisa que você olhar só a parte vermelhinha, tá? Professora, mas se eu fizesse isso também com A? Gente, o A, era só você contar a quantidade de casas que o A está subindo. Porque o B está totalmente na horizontal. Então, o B, nesse caso, não está interferindo na parte vertical, tá? Até que você percebe que o A está subindo 2 quadradinhos, o meu vetor resultante também está subindo 2 quadradinhos. Então, a gente ficou R ao quadrado é igual a 4 mais 1 ao quadrado. Vai dar 5. Esse U, gente, é de unidade. É assim, quando não tem uma unidade, geralmente na física, quando você não estabelece que é Newton, centímetros, seja o que for, a gente coloca esse U. Só porque, bom, é de praxe, é uma anotação assim normal. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa para falar? Alguma coisa para perguntar? Não. Conseguiram Apesar de entender? que, Oi? apesar de que eu não tinha colocado esse desenvolvimento aqui. Não, tudo bem, o que eu falei. Eu não briguei com vocês pelo desenvolvimento porque vocês nunca tinham feito. Então eu queria que vocês tentassem. Eu vi que teve gente que acertou não fazendo da mesma forma do que eu. Mas, gente, eu nunca mostrei pra vocês como é que teria que ser feito. Então eu deixei vocês à vontade, não tem problema isso. Agora eu tô mostrando a forma que tem que ser feita assim, que seria o mais certo. E agora vocês sabem. Gente, isso não tem problema. Gente, por que 1 ao quadrado? Porque olha só, o 2 aqui não tá ao quadrado? Aqui é assim, ó, hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Aqui, ó, eu coloquei 2 ao quadrado, mas nesse aqui deveria ser 3 menos 2 ao quadrado. Mas eu queria deixar mais bonitinho, então eu coloquei 4 ao quadrado, 4, que é 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. É porque esse 1 devia estar do lado ali do 2, mas eu queria dar essa visão para vocês de diminuir um vetor pelo outro e dar o vetor resultante. Conseguiu entender? Matheus Moraes, conseguiu entender? Beleza. Últimas 3 questões.
uma historinha. Eu queria confessar pra vocês. Eu sempre quis fazer uma. Eu ainda nunca apliquei nenhuma prova, não. Mas eu sempre quis colocar a historinha na folha de exercício ou prova. Sempre, sempre, sempre. Porque eu sempre tinha raiva dessas historinhas. Eu falei, não, um dia vai ser a minha vez de colocar as historinhas. Enfim. Gente, PUC é uma universidade, tá? Lá de São Paulo. Aqui também tem a PUC, mas enfim. Lê atenção a tira da turma da Mônica, mostrada abaixo, e analise as afirmativas que seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Gente, a mecânica clássica é uma frente da física, tá? É a frente que agora a gente está estudando. Aí tá o Cascão, né? E o Cebolinha. Lá vai nós no skate, lá vai o skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no. Ai, gente, eu não sei. Eu vou ler normal, porque eu não sei fazer a voz de Cebolinha, não. No parque. Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Vem as afirmativas. Aí é para você falar qual é que tá certo e qual que tá errado. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao Cebolinha. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês que o movimento de um corpo, quando eu falo corpo, gente, é objeto, é celular ou é gente, depende do que for. Corpo é matéria. Quando eu falo matéria, é isso aqui, ó. Isso aqui é um corpo, isso aqui é um corpo, isso aqui é um corpo, tá? Quando eu falo de movimento de um corpo, depende do referencial. Gente, aqui, essa é extremamente errada. Por quê? O Cascão, vamos se colocar na visão do Cebolinha. O Cebolinha não tá vendo o Cascão se movimentando? Tá, não tá? Ele tá andando de skate. Até que ele falou, Cascão não pode andar de skate no parque. Mas, gente, em relação ao skate, o Cascão tá andando? Se a gente olhasse, vamos imaginar que a gente é o skate. Vamos imaginar que a gente tá assim, ó, paradinho sendo o skate. Se ele olhasse pra cima e visse o Cascão, ele ia ver o Cascão se movimentando ou o Cascão parado? Gente, ele ia ver o Cascão parado, não ia? Então, gente, como eu falei, depende do referencial. Nesse caso, tá errado. Nesse caso, o Cebolinha vai ver o Cascão se movimentando, como a gente veria também, mas o skate, ou pensa assim, se você fosse o Cascão, quando você tá andando de skate e você olha para baixo, você vê o teu skate lá na frente e você aqui? Não, gente, isso não é desenho. Você vê o seu skate embaixo do seu pé, parado. Se você olhar só apenas pro skate, você vai ver parado. Você sabe que você está se movimentando porque você sente o vento, você sente as coisas saindo do lugar. Mas se você olhar pro skate, você vai estar parado. Então, em relação ao skate, o Cascão tá parado. Em relação ao Cebolinha, ele está em movimento. O Cascão se encontra em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao Cebolinha. Sim, 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 sim. E aí que vem a pegadinha da questão. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, por exemplo, o centro do Sol suposto em repouso no centro do Sistema Solar. Isso que eu quero dizer é o seguinte, que o Sol está aqui e o Sistema Solar são os planetinhas, né? E tá todo mundo se movimentando e o Sol tá paradinho aqui, ó, fazendo dele. E todo mundo se movimentando em relação ao Sol. Cascão jamais poderia estar em repouso. Gente, isso eu achei muito engraçado essa questão. Eu pensei nisso aí quando eu fiquei pensando muito nisso aí quando na terceira, quando eu li. Porque assim, não tem como a gente realmente ficar parado. Porque, querendo ou não, a Terra gira, né? Então, não tem como a gente ficar parado. É isso que eu queria que vocês pensassem. Gente, o Cascão não tá dentro da Terra e a Terra não tá girando. Para o Cascão ficar em repouso em relação ao Sol, a Terra tem que ter parado. E a Terra parou e a gente morreu. Aí vai estar todo mundo paradinho em relação ao Sol. Então, a 2 e a 3 estão certas. O Cascão jamais pode estar em repouso. Porque independente de quanto ele estiver parado, a Terra está em movimento. Por exemplo, nesse momento, está todo mundo em movimento. Por quê? Porque a Terra está se movimentando nesse momento. Ah, professora, mas eu não percebo. Gente, nós somos infinitamente menores do que a Terra. Infinitamente menores. Não tem como a gente perceber o movimento da Terra. No dia que a gente perceber o movimento da Terra, pode ter certeza que tá todo mundo já morto, tá? Mostrando aqui pra vocês, ó, a minha resolução. Aqui, ó, depende do ponto de referência.
Cebolinha viu o amigo se movimentando, mas para o skate que a não tá parado. Me desculpem a letra caindo, tá? É porque tinha hora que a letra caía e não tinha como segurar. Se o cascão ficar em repouso para o sol, quer dizer que a Terra também está parada. E a gente já sabe que a Terra está em movimento sempre. Gente, alguma dúvida? Posso continuar para a próxima? Sem dúvida. Então, vou seguir, que só faltam 2 questõezinhas e a gente consegue acabar ainda nessa chamada. O nadador, conforme mostra na figura, imprime uma força com as mãos na água. F1. Ali, ó, tá representando a força, que é ele puxando a água, trazendo a direção para o tórax. Quem já fez natação sabe como é que é. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador de F2, para que ele se mova para frente durante o nado. Assinale a resposta correta. Esse princípio obedece à lei de inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Gente, eu acho que é aqui que o pessoal vai ter mais... O pessoal do novo vai ter mais dúvida, porque esse aqui fala das 3 leis de Newton, tá? Bom, enfim, mas eu vou dar aula para vocês e hoje vocês já vão pegar a ideia e quando a gente for ter a aula, vocês já vão estar entendendo tudo. Obedece à lei de ação e reação. O nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra para frente. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo a lei das forças. Gente, primeira coisa, assim eu já vou tirar por quê. Quem lembra da aula... Ai, tava prestando atenção? Desculpa pelo bocejo, porque tá um friozinho, eu tô até de casaco. A lei das forças, que eu falei, a segunda lei de Newton, é a única que não tem parte teórica, só tem a fórmula, que é F igual a m vezes A, massa vezes aceleração. Então assim, a gente já tiraria daí, não tem nada a ver com nada. Nesse caso, o nadador puxa seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se movimentar sobre a água. Gente, pelo amor de Deus. Não, esse caso também não, gente. Primeira coisa na física é o seguinte, vejam as opções mais absurdas, tá? Essa também é absurda. Como eu falei pra vocês, tem a lei ação e reação, que é a primeira. Eu falei pra vocês, gente, não tem como eu me puxar. Vocês já conseguiram, vocês estão sentados. Tenta se levantar. Não tem como, gente, não tem como. Então essa D também é absurda. Nadador poderá se mover, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre ele. Gente, o que eu falei pra vocês também? Que na ação e reação, a mesma força que eu aplico no objeto, por exemplo, a mesma força que eu estou aplicando aqui, ele está aplicando na minha mão. Ah, professora, mas o objeto está se movendo e minha mão não. Porque são corpos diferentes. Imagina se tivesse uma pessoa aqui muito maior do que eu. Mesmo se a gente aplicasse a mesma força, a minha mão que ia estar indo para trás. Porque são corpos diferentes, tá? Então fica pela A e pela B. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Gente, sabe aquela lei da inércia, tipo, não é isso, porque ali naquele caso, ele não tá numa velocidade constante, tá? Ele não tá aplicando uma velocidade constante e para se aplicar a lei da inércia, ele tinha que estar numa questão constante. Ou ele tinha que estar parado na inércia estática, ou ele tinha que estar em movimento, mas em movimento constante. Nossa, mentira, que falta 10 minutos. Ai, não, vou adiantar pra gente fazer isso só em uma aula. Então, só sobra a letra B. Obedecendo a lei de ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra ele para frente. Gente, sim. A mesma força que ele está aplicando na água, a água vai aplicar nele. Mas, professora, mas ele está indo, então ele tinha que ficar parado? Não, porque são 2 corpos diferentes. A água nessa questão é mais leve do que o nadador, então ele vai ser empurrado. Gente, por favor, me respondam rápido. Alguma dúvida? Querem que eu explique? Não, sem dúvida. Nada, nada, nada? Nada. Até porque eu marquei essa daí mesmo, a B. Tá. Quem não fez, quem tá só acompanhando, tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tranquilo? Tá bom. Vou porque falta a última aqui. Que eu até libero vocês pra gente curtir o sábado. Ai, ai. Qual das expressões melhor define uma das leis de Newton? Todo corpo mergulhado num líquido se desloca
um volume igual ao seu peso? Gente, eu dei isso pra vocês, porque eu falei pra vocês. Sempre vai ter questões absurdas. E vocês têm que já tirar as absurdas. Gente, isso aqui não faz nada com nada. Eu não falei com vocês disso. Isso aí já vai pela parte da física. Eu nem sei se isso aqui tá certo, tá? Toda ação existe uma reação. Vamos deixar ela ver. A força gravitacional é definida como a força que atua no corpo de massa m. Gente, é aquele negócio que eu dei isso pra vocês. E, eu, se não me engano, é errado. A força gravitação não é definida assim. A força gravitação tem vários fatores. Bom, tirei essa também que é absurda. A força de atrito é igual ao produto na massa de um corpo pela aceleração. Gente, não. Essa questão aqui, eu queria só perceber se vocês estavam prestando atenção no que estava sendo dado ou se não. O somatório das forças que atuam no corpo é sempre igual ao peso do corpo. Gente, não. Eu já mostrei para vocês que existe um corpo que pesa 5 quilos, outro que pesa 10, e tem forças, se movimento, que a força dele não faz uma diferença depois de um tempo, pra gente calcular assim, a movimentação dele e tal. Mas não é sempre igual ao peso, não tem que ser sempre igual ao peso. Imagina, não faz sentido isso, tá? Imagina, a força que eu aplico nesse copo tem que ser igual ao peso dele. Não faz sentido isso. Até você pegando o copo, até você pegando uma folha, qualquer coisa, você percebe que a sua força não depende do peso disso aqui, não. Tá? Então, B, de novo, toda ação existe uma reação. Gente, alguma dúvida? Não. Quem não tá respondendo aí? Alguma dúvida? Não quer perguntar nada de verdade? Faltam 5 minutos para a aula se encerrar. Não é porque eu quero, não, é porque o tempo ali já tá marcando. Nada, nada, nada? Bom, quem vê essa aula eu vou postar daqui a pouco, tá? Não prometo que eu vou postar agora porque eu tenho que almoçar. Quem vê essa aula, tiver dúvida, quem tá com dúvida, pode me chamar no privado, tá bom? Não tem nenhum problema. E aqui tá a parte resolvida. É que essas foram mais teóricas, então não precisava... Mas aqui, ó, tá resolvida. Eu vou postar hoje, se eu não postei a parte resolvida, a folha resolvida, eu vou postar hoje e junto com as aulas que foi dada hoje, tá? Aos alunos novos, de novo, gente, eu vou tentar marcar o aulão. Amanhã eu falo com vocês, ou no mais tardar segunda. Lembrando, gente, quem É quiser... obrigatório os alunos antigos participarem? Não. Porque eu falei Tá bom. que os alunos que quiserem, antigos, quiserem participar, pode participar. Porque vai ser